E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar ainda sobre o filme de Given, basicamente, né? Esse vídeo faz parte de uma série que eu decidi produzir por causa do filme de Given. E esse vídeo, ele é interessante porque eu tento fazer ele aos moldes de um vídeo que eu fiz há algum tempo sobre o Yuki. Hoje a gente vai falar sobre o Murata Ugetsu. Pra quem não sabe, ele é um dos personagens que protagoniza o filme de Given. E ele tem um papel mais para suporte durante a obra de uma forma mais extensa. Eu comecei a escrever um roteiro sobre esse vídeo, mas eu parei porque eu acho que aqui cabe uma conversa um pouco menos engessada. Muita gente pergunta, principalmente no meu Twitter, depois de eu dar algumas impressões sobre o filme, qual a minha opinião sobre o Getsu, e muita gente se manifesta de forma bastante acolhedora em relação aos sentimentos dele, a situação dele com a Akihiko, assim como muita gente acaba demonizando demais o Akihiko em toda essa situação. Hoje eu vou falar pra vocês então de forma clara qual é a minha opinião sobre isso. O Murata Ugetsu, ele é um violinista genial, ele é um prodígio, ele é o cara foda, um cara incrível. A maior parte da perspectiva que a gente tem dele é o que surge a partir da relação dele com a Akihiko. Ele estuda com a Akihiko desde o ensino médio há muito tempo, e ele sempre foi um grande prodígio da música, e ele sempre foi enxergado pelo Akihiko, principalmente pelo talento e a capacidade dele de conseguir externalizar tantos sentimentos de uma forma tão agressiva através da música. O Akihiko, durante todo esse tempo que eles estavam juntos, perseguiu esse mesmo talento, essa mesma capacidade. Ele viu no talento do Getsu uma barreira, porque ele sempre amou demais a música, mas ao ver o talento, a capacidade daquele cara de transmitir esses sentimentos de forma tão agressiva, de forma tão violenta, ele começou a perder um pouco do amor pela música, o que fez inclusive ele começar a tocar bateria, porque foi na bateria que ele achou um refúgio, né? Onde ele conseguiu fugir dessa necessidade dele de estar buscando alcançar o Getsu o tempo inteiro. Ele também sempre fala como nesses sentimentos que o Getsu externaliza através da música, como existe tanta tristeza, tanta melancolia, e como isso foi uma das coisas que fez ele querer se aproximar do Getsu, né? Ver aquele cara que usava a música de uma forma tão intensa, de uma forma tão emotiva, fez com que ele se apaixonasse rápido por esse rapaz. Os dois então começam um relacionamento que vai ser motivo de alegria e muita felicidade para os dois. Eles passaram momentos muito felizes juntos, até o momento em que o Getsu percebeu que isso não era o bastante. O Kaji, ele conseguia tirar os momentos, as coisas mais felizes dele, mas isso estava atrapalhando a performance dele na música, porque enquanto ele estava com o Kaji e ele vivia dessa forma, ele não conseguia dar 100% dele na música. Então foi nesse momento que ele decidiu que os dois deveriam se separar. Mas a coisa não funcionou de uma forma tão simples, tão fácil. Eles se separaram, mas passaram a continuar junto. Eles estavam morando juntos, né? Eles eram colegas de quarto, também como um casal. E depois que essa separação aconteceu, o problema ele ficou mais intenso. O Getsu, ele ficava buscando formas de afastar o Kaji constantemente, e isso fazia ele ser extremamente tóxico e abusivo nesse relacionamento, tentando colocar o Kaji pra fora constantemente, deixando o Kaji fora de casa em diversos momentos, onde ele simplesmente trazia outros homens, e mesmo assim eles mantinham esse relacionamento de forma conturbada, onde às vezes eles inclusive passavam a noite juntos. Ao se envolver com Maruyu por causa do Kaji, né, e depois de ver ele se apresentar e ver a capacidade dele de transformar a música em sentimentos tão intensos, o Murata Ugetsu, ele vai se admirar por aquele menino e ele vai encontrar nele algo que ele procurava, algo que ele nunca teve. O Maruyu, ele conversa, ele age tão naturalmente e com uma certa admiração pelo Getsu, que o Getsu vai ver nele a oportunidade de finalmente
finalmente externalizar alguns sentimentos que ele tem, que é como acontece no filme, o momento em que o Getsu vai contar pro Maruyu a história dele com a Akihiko, e ele fala que ele tá contando essa história pro Maruyu porque ele não tem nenhum amigo, ele não tem pra quem contar aquilo. E isso porque ele sempre escolheu a música, ele sempre dedicou 100% do tempo dele à música, tanto que ele precisou deixar de lado o grande amor da vida dele. O Murata, o Getsu, não é santo. Ele tem uma história triste porque ele teve que escolher entre duas coisas que ele amava demais e ele escolheu a música, e a música representou nesse período da vida dele que o outro lado das vivências fossem totalmente sofrimento. Ele não tinha mais um relacionamento saudável, ele não podia mais estar junto com o amor da vida dele, e ele não tinha nenhum amigo, ninguém com quem compartilhar os sentimentos dele. Só que ele não foi santo. Ele pode ter uma história triste, mas ele não foi santo. Na minha opinião, ele transformou esse relacionamento dele com a Akihiko numa coisa extremamente tóxica. Tem diversas passagens que deixam isso muito claro pra gente, né? Eu acho que aquela passagem do primeiro presente que o Akihiko dá pro Getsu é uma coisa que a história enfatiza diversos momentos pra gente, que eram canecas, né? Ele deu uma caneca de cada logo quando eles foram morar juntos, e o Getsu não gostou, agiu de forma extremamente otária com o Akihiko, quebrando uma das canecas, e agora ele mostra como a relação deles nunca mais foi a mesma, porque sempre que a gente vê as canecas junto, a caneca de um deles, do Getsu, ela é menor, então a gente vê como as coisas nunca mais conseguiram ser a mesma desde aquele momento, desde que o Getsu finalmente teve que fazer uma escolha. O relacionamento dos dois é extremamente tóxico, extremamente problemático pros dois. Ele não faz bem pra nenhum deles e não é saudável pra nenhum deles. De um lado, a gente tem o Getsu, que ele tá agindo de forma bastante mesquinha, bastante egoísta, porque ele escolheu deixar o Kade de lado, parar de dar o amor dele pro Kade, mas ele não consegue mandar o Kade embora de forma direta. Ele simplesmente fica fazendo coisas que só vão magoando mais o Akihiko o tempo inteiro, coisas que chegam a ser bastante cruéis, e ele vai fazendo isso mesmo sabendo que o Akihiko às vezes nem tem pra onde ir, e ele faz isso constantemente tentando afastar o rapaz, porque ele não consegue lutar e escolher verdadeiramente o que ele quer e mandar o rapaz embora. Então acaba colocando ele numa situação que ele tem basicamente tudo que ele queria, só que isso acaba tornando o relacionamento deles muito tóxico. O Akihiko, então, ele não consegue se desvencilhar daquilo, ele não consegue, ele sente como se abandonar o Getsu, finalmente abrir mão disso, seria abrir mão de tudo pelo que ele lutou até agora, inclusive pelo esforço dele com a música. Então os dois estão presos a sentimentos que já não são mais felizes, eles já não estão mais presos ao amor ali. O amor já não é a coisa que tá unindo, que tá prendendo os dois a esse relacionamento. É uma necessidade, uma insegurança, eles já não conseguem mais deixar de lado o passado, né? O Maruyu, inclusive, percebe que o Akihiko é muito parecido nele quanto a isso, porque o Akihiko também se apaixonou perdidamente por uma pessoa que já não consegue mais entregar amor pra ele, já não tá mais ali, mas que ainda assim parece ser uma pessoa insubstituível. Agora, quando eu observo o Getsu de forma isolada, tudo que eu sinto é muita pena dele, porque ele é um cara cheio de talento, mas que pra conseguir colocar esse talento todo em prática, ele precisa escolher entre as coisas que fazem ele feliz. Isso é triste, isso é muito intenso, né? Tu tem que deixar de lado coisas que fazem tua vida feliz pra poder finalmente seguir em frente e colocar na música todos os teus sentimentos. Cara, é muito triste. Então eu enxergo o Murata Getsu de duas formas, né? Assim como eu enxergo o Akihiko. Quando eu enxergo eles dentro do relacionamento deles dois, eu acho que ambos são tóxicos pro relacionamento e ambos só estão perdendo vivendo isso dessa forma. Agora, quando eu enxergo eles de forma isolada, tanto o Getsu quanto o Kade, eu percebo o quanto eles estão quebrados nessa situação toda, o quanto aquilo não faz bem pra nenhum dos dois de forma alguma. E a música tá sempre envolvida nisso tudo, né? Quando o Getsu se desespera ao finalmente se separar do Kade, né? Logo após o show,
iniciou logo após a música do Maruyu, ele se desespera com aquilo, porque todo o passado dele, né, todo aquele sentimento, aquilo que ele dedicou e tudo que ele lutou até agora, mesmo escolhendo a música, ele tá vendo ir embora, porque, cara, deve ser muito triste, decepcionante tu entender que tu lutou por isso, sofreu esse tempo todo, vivendo esse relacionamento tão problemático entre os dois, e agora tu simplesmente tá vendo aquilo ir embora, tipo, porque nem mais ele sabia pelo que ele tava lutando, porque as coisas entre os dois já não estavam mais felizes. Só que aí ele lembra, né, do Maruyu dizendo pra ele que vai ficar tudo bem, porque o Maruyu já passou por aquilo, e um recomeço é uma coisa muito importante na nossa vida. Inclusive a gente percebe, né, que o Getsu, ele passa a se tornar uma pessoa querida. Ele é uma pessoa que estava em casa sozinha, ou talvez acompanhado de um novo namorado que ele nunca conseguiu dar todo o amor dele. Ele estava sempre em casa sozinho, esperando uma ligação, deitado, triste. Sempre foi tudo muito escuro, entrando pouca luz, então sempre existiu esse semblante melancólico na história dele. Mas quando isso acaba, a gente vê que finalmente as pessoas estão distribuindo amor pra ele, né? As pessoas, os novos amigos que ele fez, isso inclui o Maruyu, mandando mensagens, parabenizando ele. Então aquele celular que tava sempre sem receber nenhuma chamadas, sempre esperando alguém que tivesse disposto a trocar o mínimo de afeto com ele, agora se vê cheio de amor, cheio de carinho. Então é muito legal observar essa evolução e como a separação dos dois foi tão saudável pra eles. Talvez esse vídeo valesse mais se fosse uma conversa, né, entre eu e mais algumas pessoas, pra gente pudesse trocar algumas opiniões, mas eu acho que eu consegui trazer de forma bem clara qual é a minha opinião sobre a situação toda. Então eu acho que é importante a gente fazer alguns recortes na história do Getsu, né, e entender como a vida dele com o Kadi já não era mais saudável, e isso é uma coisa, tipo, óbvia, gente, tá? Você não precisa empurrar com a barriga em um relacionamento que já não é mais saudável, você não precisa se prender a escolhas que você fez no passado, tá? Sempre existe uma oportunidade de começar tudo de novo, sempre aquilo que parece que chegou ao fim quer dizer que alguma nova coisa vai começar. Então são momentos que são muito parecidos, é uma linha muito tênue entre o fim de tudo e o começo de uma nova vida, e é isso que a gente entende pela história dos dois, e eles precisaram superar, cruzar essa linha, que foi um momento de evolução das personagens muito gostoso, muito legal, e eu acho que a Kizu usa a música de uma forma muito saudável nessa história também. Então eu fico muito feliz de ver isso, mas eu repito, é muito importante que a gente faça esses recortes para entender e analisar a história do Getsu. Ele, nesse relacionamento com a Akihiko, não era saudável para nenhum dos dois, tanto pro Akihiko quanto para ele. Ambos eram abusivos, ambos eram tóxicos, ambos faziam mal um pro outro demais. E quando tu pensa no Getsu, de um recorte da história dele sozinho, como ele tá vivendo agora, a gente vê como agora ele não tem com que se preocupar, ele pode distribuir todo o sentimento dele pra música, e também ele pode chegar ao momento de se abrir pra receber um sentimento como que ele tinha pelo Akihiko de novo. Então agora, observando o Getsu de forma isolada, sim, eu fico triste pela história dele, porque ele teve que escolher a música ao invés do grande amor da vida dele, mas isso não quer dizer que é o fim de tudo. Essas passagens e as pessoas que estão envolvidas na nossa vida fazem parte de ciclos, e os ciclos acabam, mas eles também recomeçam, e é isso que o Getsu acaba aprendendo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Comenta aqui o que você acha da história do Akihiko e do Getsu, o que você achou do filme. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.